É um tema sobre a inclusão das mulheres, no sentido de como é que a gente pode garantir que mais mulheres estejam incluídas digitalmente, que elas tenham mais acesso às tecnologias de telecomunicações, mais acesso às tecnologias de informação e comunicação, e como isso pode impactar a vida de cada uma delas e cada uma de nós, em termos de acesso à educação, à saúde, à informação, a planejamento familiar, a mercado de trabalho, a informação política, enfim. E a gente tem um gap aí importante de mulheres, principalmente nas classes D e E, que precisam tanto acessar essa tecnologia. De manhã estava no painel lá sobre 2G, acessar essa tecnologia, né, enfim, e políticas que promovam esse acesso, e também o próximo salto importante, que é o uso dessas tecnologias. Elisa trouxe para a gente alguns dados interessantes sobre o atendimento lá da Anatel, e como é que aplicações e plataformas podem se voltar efetivamente para facilitar a vida das mulheres. Há dados do IBGE, e a gente sabe, enfim, cada uma de nós sabe por experiência própria, que cabe principalmente às mulheres o cuidado das crianças, o cuidado da casa, o cuidado dos idosos, o cuidado dos doentes. Isso está mensurado aí. E, portanto, se aplicações e ferramentas e essa inclusão digital promovem o interesse e o acesso das mulheres a serviços que hoje são muito simples, por exemplo, conseguir marcar uma consulta ou saber onde tem vacina para o seu filho pelo telefone, poder acessar o celular enquanto você se desloca de casa para o trabalho, poder conversar com a professora do seu filho, uma vez que, enfim, você eventualmente trabalha longe de onde fica a escola, onde ele ou ela estudam, e você quer acompanhar a vida escolar da sua criança, né, ou das suas crianças. Então, vou passar primeiro a palavra para a Paula, que fará essa apresentação inicial, uma provocadora aí, com alguns dados, e uma visão também da América Latina, e aí a gente abre para uma primeira rodada de troca de ideias. Obrigada. Pido disculpas por no hablar portugués, así que voy a hablar muy lento, justamente porque soy argentina y puedo llegar a hablar muy rápido. Les voy a pedir que, si eso sucede, porque me entusiasmo hablando de género, me hagan señas, no hay problema, me detienen, entonces me empiezo a hablar, sí, despacito. Bien, estoy acá hoy, creo que mi función es introducir el tema de la brecha de género digital, que es un tema que hoy está en la agenda de todos los países en el mundo. En algunos más, en otros menos. Pero hoy sí es un tema que está en agenda y que es alarmante, que debemos prestarle atención. Ya cuando vean los números que les voy a mostrar más adelante, van a entender la relevancia y lo que significa la brecha de género digital. El acceso a lo que es la tecnología digital, en realidad no se refiere solamente al acceso móvil, pero voy a hablar mucho sobre lo que es la tecnología móvil. Yo tenía una presentación, puedo hacerla sin presentación, pero si quieren, para poder pasarla. Bien, trabajo para la GSMA, no voy a explicar ahora de qué hacemos exactamente, pero representamos a la industria móvil a nivel global. Como les decía antes, el acceso a la tecnología digital, especialmente la tecnología móvil y el acceso a Internet, tienen un potencial enorme para contribuir a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y de hecho la industria móvil es la primera industria que empezó a aportar a los objetivos, porque es transversal a todas las otras industrias. Y hoy es la única industria, la única que contribuye con los 17 objetivos, no con uno, no con dos, con todos. O sea que el peso que tenemos como industria móvil es realmente muy, muy importante. Y este proceso en los últimos años ha sido guiado por la GSMA con lo que llamamos el propósito de industria, Industry Purpose, y tiene un lema que es conectar a todo y a todos hacia un futuro mejor. Bajo este lema es que hemos estado trabajando con todos los operadores móviles para encaminar
la contribución que hacemos hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy no voy a hablar de los 17, obviamente estoy acá para hablar de un solo objetivo, que es el número 5, el de igualdad de género, y cómo la inclusión digital aporta o empodera a las mujeres, ¿sí? Me voy a referir, como les dije al principio, a lo que es la tecnología móvil, porque es la principal forma de acceso a Internet en el mundo. Entonces, básicamente todos los números que les voy a presentar son de la industria móvil y de acceso móvil. La tecnología móvil hoy tiene dos caras dentro de lo que es el tema de género. Aporta, la mujer cuando tiene un teléfono celular se siente más segura y también está conectada, pero por otro lado le provee servicios o información vitales, como por ejemplo el acceso a información o servicios de salud, a los servicios financieros, incluso a opciones o oportunidades de empleo. ¿Por ahora vamos bien con la velocidad del idioma? ¿Sí? Ok. Bien. Y creo que justamente como la GSMA representa la industria móvil y el peso que tiene la tecnología móvil en la inclusión digital es muy grande, es que hemos sido convocados por el G20 para liderar el tema de inclusión digital en uno de los engagement groups. Les voy a mostrar aquí. Estamos liderando el tema de inclusión digital en uno de los engagement groups que está trabajando desde diciembre para nutrir la agenda que luego el G20 va a discutir en noviembre en la Argentina. La presidencia del G20 este año la tiene la Argentina. Como verán, el Women 20, el grupo de afinidad de género, es uno de 7 grupos de afinidad o de engagement groups. Y tiene, este grupo en particular, el grupo de género, tiene el objetivo de promover el empoderamiento económico de la mujer a través de 4 ejes temáticos. Uno es la inclusión financiera, el otro es la inclusión laboral, el otro es el desarrollo de la mujer rural y el cuarto sería la inclusión digital, donde nosotros, las GSMA, estamos liderando el diálogo internacional. Obviamente que el peso que tiene el eje de inclusión digital es mayor porque también es transversal a los otros 3 ejes que está manejando el W20. Sin inclusión digital va a ser muy difícil lograr la inclusión laboral, sin inclusión digital va a ser muy difícil que las mujeres rurales puedan desarrollarse y tampoco va a ser fácil que haya inclusión financiera sin inclusión digital primero. Bien, como les dije, no es casual que estemos liderando este tema. La GSMA tiene varios programas dedicados a temas de género y trabaja la perspectiva de género desde 2 enfoques. Uno es la mujer como usuaria de tecnología y el otro es la mujer como empleada de la industria tecnológica. Y básicamente tiene varios programas, varias iniciativas que están funcionando desde hace años, pero hay un programa en particular que es el que se dedica a realizar determinados informes para medir la brecha de género, para cerrarla, con recomendaciones para cerrar la brecha de género, la brecha en el acceso y la brecha en el uso de Internet móvil. Y uno de estos reportes, el último, lo que nos demuestra es que hicieron una encuesta en 11 países y acá están algunos números y lo que nos demuestra básicamente es que las mujeres cuando tienen un teléfono celular, como les dije antes, se sienten más conectadas, se sienten más seguras, más independientes, pueden ahorrar tiempo y también manifiestan que pueden ahorrar dinero a través de la tecnología móvil. Pero los hallazgos más importantes, las conclusiones más importantes, tienen que ver con que en comparación con los hombres hay muchas menos mujeres que poseen teléfonos móviles. Muchas menos mujeres tienen teléfonos móviles. Pero muchas menos hacen uso de Internet con sus teléfonos móviles. Entonces acá vamos a ver que hay una brecha que es mucho mayor en el uso de Internet móvil que en el acceso. Esta realidad, esta conclusión varía según la región
varía según el país dentro de esa región. Incluso dentro del mismo país hay diferencias. Entonces es difícil hablar con promedios, con estadísticas, porque la variación es muy amplia. Lo que sí pueden ver en este slide es que a nivel global, mundial, la brecha de acceso a la telefonía móvil es del 10%, es un promedio. Pero la del uso es del 26%, que era lo que les comentaba, que era la conclusión principal del reporte. Voy a usar ahora el ejemplo de Brasil, números de Brasil, para que vean cómo varían, ¿no?, estos porcentajes y por qué es tan difícil hablar de porcentajes y hacer generalidades. Creo que es hasta peligroso. En América Latina, yo les dije, global, por ejemplo, en el acceso es un 10%, uso 26%, pero en Latinoamérica 4% es el promedio en el uso de Internet, versus un 26%. Estamos muy bien, ¿no? Si lo miramos desde ese lugar, parece que Latinoamérica está muy bien. Pero fíjense lo complicado que es el tema de las estadísticas. Si yo ahora les hablo de Brasil. Brasil tiene un 15% de brecha en el acceso, ¿no? Es un poquito más alto que el promedio mundial, que es del 10%. Si vamos a las zonas urbanas, hay un 2% de brecha en el uso, una diferencia enorme. 26% es el global, 4% es el promedio en América Latina, 2% en las zonas urbanas en Brasil. Están muy bien, ¿sí? Pero si nos movemos y nos vamos a las zonas rurales, ahí cambia completamente el panorama. Ya no hablamos de un 2% en el uso, sino que hablamos ya de un 32%. Ahí no estamos bien, ustedes no están bien en Brasil. 32% es una diferencia enorme, es mayor que la cifra global. Pero esto es para mostrarles, no es el único caso Brasil. En todos los países de América Latina tenemos estas discrepancias, ¿no? Entonces generalizar es muy complicado. Y uno de los problemas que tenemos justamente es que no hay indicadores que estén consensuados a nivel global entre los países, no hay mediciones que sean realmente confiables. Entonces es muy difícil diagnosticar la situación y va a ser muy difícil, va a ser un gran desafío hacer un seguimiento sin estas estadísticas. Esto es algo que el W20 está trabajando como una de las prioridades, ¿no? Las mediciones, para poder comparar incluso y hacer seguimiento. Bien, como les dije, para cerrar el tema de las disparidades en las cifras, también hay disparidades, no solamente, como les dije, entre regiones, entre países, dentro de un mismo país, entre zonas geográficas. También incluso hay disparidades entre las edades poblacionales. Las mujeres mayores de 40 años tienen una brecha mayor. Me están diciendo que ya vaya cerrando. Bien, entonces voy directo a cuáles son las 6 barreras. La GSMA tiene identificadas 6 barreras de acceso a la tecnología digital. Son las 6 barreras que hoy el W20 está discutiendo, ¿sí? Estamos usando esta clasificación. La primera, no están en orden, depende del país, una va a ser más importante que la otra, pero todas se relacionan, son muy complejas. La primera, sí, en Latinoamérica, que es la que más manifiesta en las mujeres, es la asequibilidad, el acceder, el costo en realidad, el costo del terminal, el costo de los servicios de Internet, y el costo incluso de las transacciones financieras que se pueden hacer cuando se hace uso de Internet. Esa es la principal en América Latina, por ejemplo. Pero luego tenemos accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad no hablamos solamente de cobertura o calidad de la red, hablamos de temas incluso mucho más básicos que no los pensamos, como tener acceso a la electricidad, porque puedo tener acceso al servicio, pero si no tengo acceso a la energía no voy a poder usarlo. Y es tan importante, sobre todo en zonas rurales, hay que tenerlo en cuenta. Y en países del mundo, el tema de la identificación formal, hay muchas mujeres que no están identificadas formalmente, que no tienen identidad formal y no pueden siquiera contratar un servicio a su nombre. Entonces es una barrera importante. Protección o seguridad. Si bien yo les dije al principio
que las mujeres se sentían más seguras y más conectadas cuando tenían un celular en su poder. En América Latina son las primeras en manifestar que tienen miedo de andar con un celular por la calle, por la vía pública, por la violencia física a la cual pueden sufrir por tener consigo el aparato. Esta barrera, la barrera de la seguridad, va desde la violencia física que les acabo de comentar hasta la violencia online, que puede ser acoso, fraude, todo tipo de problemas de seguridad online. Luego tenemos la barrera del uso, que tiene que ver con los skills, con las habilidades digitales de las mujeres. Tenemos una alta tasa de mujeres que no pueden ni leer ni escribir. Exacto, pensé que por ahí la palabra no iba a ser igual en portugués. Entonces, ya desde el momento en que no pueden ni leer ni escribir, se dificulta adquirir habilidades digitales, ¿sí? Y también tenemos una realidad que es preocupante, y es que en el último tiempo la cantidad de mujeres que están estudiando o deciden estudiar carreras científicas y tecnológicas, las que llamamos STEM, ha disminuido enormemente. Habíamos hecho una curva muy interesante con muchas ingenieras y muchas científicas, pero la verdad es que hemos retrocedido muchísimo en los últimos años y hoy son muy pocas las mujeres que están estudiando estas carreras, y esto tiene consecuencias enormes en el resto de las barreras incluso. Temas culturales es la quinta barrera. Hablamos de los estereotipos, que hay que trabajarlos muchísimo, ¿no? Y dentro de todos los estereotipos y las cosas que les transmitimos, incluso nosotras, las mismas mujeres, a nuestros hijos, también tenemos que dejar de repetir cosas como que las mujeres no somos tan buenas para estudiar, para las carreras científicas o para las matemáticas, ¿no? Y que los varones son buenos para unas cosas y las mujeres son buenas para otras, y todo lo que involucra la cuestión de estereotipos. Y además hay cuestiones que son socialmente o moralmente aceptados dependiendo del país. Hay lugares, hay países en donde los hombres no les permiten a las mujeres acceder a Internet, no solamente a través del celular, directamente no les permiten acceder a Internet porque consideran que es perder el tiempo o porque se están conectando con otros hombres. Entonces es un problema, y hay regiones donde esto es muy, muy complicado y donde hay que asegurar espacios públicos solamente para mujeres, para que ellas puedan sentirse cómodas y que puedan acceder a Internet. Es un gran desafío. Y por último, la última barrera es la barrera de los contenidos relevantes, y acá van a ver que en realidad engloba las otras barreras también, porque hoy no hay productos, no hay servicios y no hay contenidos que estén pensados y desarrollados para mujeres, que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y los distintos contextos de las mujeres. No están pensados. No hay mujeres desarrollando tecnología y no hay mujeres desarrollando contenidos. Cuando esto cambie, si logramos revertirlo y logramos que las mujeres, como les decía antes, estudien carreras STEM y que puedan producir y liderar proyectos tecnológicos, creo que también el interés de las otras mujeres por utilizar Internet y por estar online también va a aumentar. Voy a cerrar, ya se me agotó el tiempo. Simplemente quiero decirles que la brecha se está ampliando cada vez más. No es que está detenido, que es un problema, estamos haciendo un gran retroceso, y que cada vez que hay una oportunidad nueva en Internet, cada vez que hay un producto, algo nuevo en Internet, las mujeres y las niñas tienen un riesgo mayor de quedar excluidas de la sociedad, excluidas del campo laboral, excluidas de un montón de situaciones, y tenemos que prestarle atención. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Paula. E agora, então, queria convidar para comentar um pouco a Amélia, da Anatel, ouvidora da Anatel. A Anatel, lá na ouvidoria, apoia uma iniciativa, inclusive, da GSMA,
que é a agenda das meninas em TICs, né? No final de abril, a gente comemorou o Dia Internacional das Meninas nas TICs, com o apoio da Claro. Enfim, aqui em Brasília houve alguns eventos sobre isso. Queria que você tratasse um pouco, a partir do ponto de vista disso que a Paula falou, como é que a gente pode avançar exatamente nessa coisa e nesse ponto final aí dos conteúdos a serem desenvolvidos. Lhe parece que, se mais meninas atuam na área de TICs, a possibilidade de a gente desenvolver aplicações e conteúdos voltados para meninas e mulheres seria maior? Obrigada, Raquel. Obrigada a todos. Boa tarde a vocês. Boa tarde às integrantes da mesa. É interessante a colocação da painelista, né? E fazendo um apanhado estatístico sobre a condição da mulher na América Latina, naquilo que diz respeito à inclusão a partir da telefonia móvel, né? Ela apontou uma questão que é bem pertinente, que é essa questão da produção de conteúdos, né? Realmente, no final do mês de abril, na última quinta-feira do mês de abril, né, a Anatel apoiou o evento da União Internacional de Telecomunicações, que comemora, então, o Dia das Mulheres nas TICs, e contamos com o patrocínio da Claro, né? E aí nós resolvemos fazer o seguinte: procuramos, então, uma empresa de tecnologia que trabalha com a proposta STEM, né? Porque, enquanto educadora, eu entendo que essa questão que está sendo debatida aqui é, sim, efetivamente uma problemática de gênero, é uma problemática cultural mundial, né? E simplesmente nós ficarmos falando e debatendo e fazermos uma espécie de toró de palpite sobre o tema não nos levará efetivamente a nenhuma objetivação. Objetivar aqui é preciso, é necessário que nós possamos construir, então, caminhos, né, delinearmos objetivos que precisam ser alcançados e, então, construirmos pontes para que isso se resolva. E, como educadora, eu entendo que o caminho seria pela educação. Já que é uma problemática cultural, antropológica, né, não creio que a tecnologia em si e por si vai ter condições de promover uma mudança cultural tão grande, né? Entendo que essa mudança cultural passa efetivamente por um processo de aprendizagem. Foi nesse sentido que, no final, logo após a realização desse evento, em abril, a ouvidoria liberou, então, uma carta aberta, acho que nós podemos falar assim, para os presidentes das empresas do setor de tecnologia no Brasil, para o presidente da agência reguladora, para a imprensa especializada e não especializada, né? Para o diretor da região Américas da União Internacional de Telecomunicações, enfim, para formadores de opinião no nosso país e que têm efetivamente instrumentos para formar opinião, e a tecnologia é um caminho para isso, desde que planejado previamente, né? E nossa proposta foi o seguinte: ajudem a incrementar esse debate e a promover conteúdos específicos dentro da proposta metodológica STEM, de sorte que meninos e meninas sejam incluídos nesse processo pedagógico, né? Se nós olharmos efetivamente para ensino fundamental e ensino médio de escolas particulares no nosso país, as crianças já estão sendo submetidas a essa proposta, né? Já há alguns anos elas estão sendo submetidas a essa proposta. Todavia, se virarmos o nosso olhar para a escola governamental, né, aí então nós vamos encontrar uma série de barreiras, inclusive essa transversalidade de conteúdos e o apelo
que a ouvidoria da Anatel, a área internacional da Anatel, enfim, nós estamos fazendo junto ao setor regulado é que contribuam com a construção de disciplinas e de conteúdos no sentido de que isso seja integrado ao currículo acadêmico de meninos e meninas do ensino fundamental e do ensino médio, de sorte que habilidades específicas que se fazem necessárias para que as pessoas, tanto homens ou mulheres, venham atuar nessa proposta STEM, sejam, sim, efetivamente desenvolvidas durante o processo de escolarização. Sem essas habilidades, fica muito difícil, tanto para as meninas quanto para os meninos, né? Então, o nosso apelo, por meio dessa carta aberta, foi nesse sentido. Nós não estamos pedindo absolutamente nenhum tipo de patrocínio, nenhum tipo de verba para conseguirmos comprar as camisetas das meninas, nem o lanche para promovermos o Dia das Meninas nas TICs, mas o nosso apelo é com conteúdo, porque o setor de tecnologia tem excelentes profissionais, o setor de tecnologia no Brasil tem fundações voltadas para a questão da responsabilidade social privada, com especialistas, engenheiros, pedagogos, etc., que podem promover, sim, desenvolver conteúdos específicos, com objetivos instrucionais, e levar isso, então, até o Ministério da Ciência, Tecnologia, Comunicação, o Ministério da Educação, enfim, a todos aqueles que estão envolvidos com o processo de aprendizagem no nosso país e fazerem essa entrega. Acho que essa é uma proposta concreta que vai muito além simplesmente do que eu chamo de toró de palpite, né? E de simplesmente elegermos um dia para comemorarmos a participação das mulheres ou a proposta ou proposição da inclusão das mulheres na área STEM, né? Usando a metodologia STEM. Foi isso que nós fizemos, Raquel. Essa carta já foi liberada, né? Lamentavelmente, eu entendo que eu poderia ter fechado com uma proposta mais instigadora junto a esse setor, ao setor regulado, né? Perguntando, bom, aqui está a deixa para vocês e qual o próximo passo, quando que vamos nos reunir, quem vai compor o grupo de trabalho e quais os objetivos, então, nós podemos pautar a partir dessa estratégia, né? Então, eu compreendo que esse seria efetivamente o caminho. Não vejo como se promover uma mudança cultural tão profunda e tão forte, não só na questão de gênero, mas em toda a diversidade cultural, todas as questões de diversidade cultural, que não passe pela educação. Eu absolutamente não encontro como isso possa ser feito, né? Ok? Bom, obrigada, Amélia. Eu agora queria convidar, então, a Camila Tápias. Queria que você comentasse um pouco, só ilustrando esse ponto, para te passar a palavra, ilustrando o ponto aqui que a Amélia levantou. Se a gente olhar os dados do PISA, né, aquela avaliação que hoje cobre 72 países em leitura, ciências e matemática, em matemática é onde o nosso gargalo, nosso Brasil, é maior, né? Nos rankings do PISA, é justo em matemática que nós somos o 72º país, portanto, nós ocupamos a última posição entre 72 países no desempenho dos adolescentes. Na verdade, são meninos de 15 anos que fazem a prova do PISA, e é o nosso pior desempenho, enfim, com relação a outros 71 países do mundo. Esse é um gargalo importante, independente de meninos ou meninas. Ninguém desenvolve STEM sem saber matemática. E a diferença aí é uma diferença importante aí de 15 pontos entre os meninos, que, apesar de sermos os últimos, os meninos têm uma pontuação melhor no desempenho do PISA em matemática, nós, meninas, ficamos longe deles, para cima em leitura, mas em matemática eles vão maior. E aí é interessante notar também que o desvio padrão varia muito também. Então, você tem, os meninos vão melhor na média, para eu citar aí a Paula e a média, tem aquela piada do cara que põe
os pés no freezer e a cabeça no forno e diz, na média está tudo bem, né? A temperatura está confortável. E olhando na média, o que você tem no fenômeno dos meninos é um desvio padrão muito maior. Então, você tem um grupo de meninos que se destaca, né, na matemática, e isso puxa, portanto, a nota média, né? E no grupo das meninas você tem um desvio padrão melhor. Então, as meninas têm um desempenho pior, mas elas são mais parecidas, né? Porque você tem um grupo, você tem o super, né, vou chamar aqui, tomando uma licença poética, os nerds, né, que vão bem na matemática, e você tem também uma base de meninos que não vão tão bem, mas são puxados aí pelos meninos. Bom, enfim, esse longo preâmbulo, desculpa. Queria que você falasse um pouco do trabalho da Telefônica, principalmente da área de responsabilidade social, mas não só. A fundação de vocês, historicamente, tem um trabalho muito importante na área rural, e aí tomando também as médias sobre as quais a Paula falou, e falasse um pouco do Vivo Diversidade, que eu entendo que é um projeto do Grupo Telefônica globalmente, em busca dessa diversidade de pessoas e gente trabalhando e pensando. Obrigada, Camila. Boa tarde a todos. Eu hoje estou muito feliz de estar aqui falando não só sobre regulatório, que é o setor que eu estou há muitos e muitos anos, mas desse tema que eu assumi há pouco tempo e que tem me deixado muito feliz na Telefônica, que é a área de sustentabilidade e a fundação também. Então, hoje eu reuni aqui nesse painel, acho que as 3 áreas que eu trabalho, né, num evento de regulamentação e do setor, falando de sustentabilidade e de fundação, podendo falar dessas 3 áreas. Então, estou realmente bem feliz. A Vivo tem uma preocupação muito grande, desde que eu entrei na Vivo há muitos anos atrás, eu percebo uma preocupação muito grande, mas nos últimos anos intensificou essa preocupação com a diversidade e lançou esse ano o programa Vivo Diversidade, né? É um programa mundial, apoiado pela corporação, realmente, na Espanha e em todos os países, e cada país aterriza ele com a sua própria cultura, da sua própria forma, e aqui no Brasil tem o nome Vivo Diversidade. Foi lançado agora e a gente tem 4 pilares nesse programa. O pilar do gênero, o pilar da raça, o pilar do PCD, né, pessoas com deficiências, e LGBT. Então, são esses 4 pilares. E por que a gente faz isso? E por que é a área de sustentabilidade e não a área de, por exemplo, recursos humanos que cuida desse programa? Porque a gente entende que a diversidade é importante para a sustentabilidade a longo prazo do negócio, né? Então, não é um modismo, não é uma questão só de justiça social, não é uma questão das pessoas apenas, é uma questão do negócio. Trazer a diversidade para dentro da empresa é uma questão de tornar o negócio sustentável. A gente vive num mundo diverso, o Brasil é um país diverso, e se a gente não reflete essa diversidade que a gente vê no nosso país dentro da empresa, a gente não consegue levar para os nossos clientes os produtos da forma como eles veem, da forma como eles sentem, da forma como eles precisam, né? Então, a gente entende que a diversidade é importante para o negócio, não só importante para o bem-estar dos empregados, mas importante para o negócio. E esse programa tem, no caso do gênero especificamente, a gente tem um objetivo bem claro de levar mulheres para o patamar de 30% em cargos de direção, né? Hoje a gente está com 18%, e o grupo tem essa meta para todos os países de ter até 2020. Para isso, a gente tem um longo caminho pela frente, não é fácil. A gente vem vendo perdas a todo momento, porque não é fácil a mulher. Quando a gente olha os gráficos, a gente vê que a gente tem 41% hoje na Vivo dos empregados mulheres. Já não é metade.
Se a gente vai para os gerentes, a gente tem 30% de gerentes. Então, se a gente procura na base para transformar em diretoras, já não tem aquele público de 50% que a gente esperaria. E aí, de diretoras para vice-presidentes, então, sou eu e mais uma, né? Então, é muito difícil mesmo a gente conseguir essa escalada por todos os motivos que a gente conhece. E aí a gente tem que atacar as causas raiz, né, desse problema. A gente vem pensando em processo de seleção. Então, sempre você tem uma regra hoje na empresa que, num processo de seleção, tem que ter pelo menos um currículo de mulher para todas as vagas de direção. A gente vem estudando a possibilidade de ser seleção às cegas. Então, a pessoa, o vice-presidente que está escolhendo a diretora não vê, vai buscar no mercado e não vê se é homem ou mulher. Estamos discutindo tudo isso, né? Hoje, por enquanto, ainda não é às cegas, mas a gente já tem a regra de pelo menos um dos 3 finalistas tem que ser mulher. A gente vem discutindo inúmeras ações. Por exemplo, a volta da licença maternidade. A gente percebeu que tem um percentual altíssimo de desligamento não voluntário de mulheres que voltam da licença maternidade. Foi assustador o percentual que a gente percebeu. Ninguém esperava que fosse esse percentual. Então, a gente vem procurando entender, e para isso a gente precisa trabalhar com a cultura da empresa, a gente precisa transformar a cultura. Então, e aí, voltando no programa Vivo Diversidade, o primeiro passo de um programa de diversidade é o comprometimento. E nesse dia do lançamento, a alta direção da empresa se comprometeu com a diversidade. Então, as pessoas, tanto raça, quanto gênero, quanto LGBT, quanto pessoas com deficiências, perceberam que a alta direção da empresa está comprometida a mudar esses percentuais dentro da empresa. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é trazer informação e sensibilização e engajamento. Então, viés inconsciente, treinamentos de viés inconsciente. Quando você fala com pessoas, com mulheres, você tem que tomar cuidado com as brincadeiras, com as piadinhas, com LGBT também, muito, raça. Então, a gente tem feito treinamentos de viés inconsciente dentro da empresa para esses 4 pilares. A gente tem pensado em questões, por exemplo, na volta da licença maternidade, aleitamento, salas de aleitamento, a gente provavelmente vai criar em todos os prédios da empresa que hoje tem, mas não são adequados. Então, dificulta a volta da mulher. A mulher, quando chega na empresa depois de ter um filho, sente uma dificuldade enorme. Eu tive 3 filhos na Telefônica, aliás, um na Embratel e 2 na Telefônica. Um é filho da Embratel. E era muito difícil, porque eu tinha que ir ao banheiro, me fechar, não era banheiro individualizado, então eu tinha que achar um banheiro dentro da empresa, fechar a porta, ficavam batendo na porta, não é higiênico, entendeu? Aí depois saía com um vidrinho de leite, colocava numa geladeira que era comum de todo mundo, que não era só leite que tinha ali dentro. Então, é uma situação difícil, não é todo mundo que aguenta, né? Então, tudo isso você tem que cuidar. A empresa tem que cuidar, porque senão a mulher desiste. Não é fácil, né? E aí eu vejo, ontem mesmo fiquei sabendo do desligamento de mais uma diretora da empresa, e ela falou assim, eu falei, ai, que triste, você vai nos deixar, né? Mais uma. E ela falou, meu filho vai ficar feliz. E é sempre a resposta que a gente ouve, né? E a empresa fica triste, né? Eu acho que nós que ficamos tristes por não conseguir reter um talento, por não conseguir subir os índices. Esse é o nosso papel agora, né, na área de sustentabilidade da empresa. E a gente, além de atacar isso, o Grupo Telefônica também tem outros 2 pilares de atuação. Através da Telefônica Open Future e o Aira, que são as nossas incubadoras, que desenvolvem startups
e a gente também tem pensado em como desenvolver startups com a participação de mulheres. Então, a gente promoveu o recrutamento de mão de obra feminina nessas startups, demos foco a isso e já conseguimos, por exemplo, 9 das 64 startups têm como fundadoras mulheres. Então, isso é de tecnologia, né? A gente sempre promove startups que que estejam nessa área. E a Fundação Telefônica tem um programa que chama Pense Grande, que também apoia empreendedores sociais, né? São jovens de 15 a 29 anos que desenvolvem programas e aplicativos, sempre na área de tecnologia também, e a gente também tem procurado incentivar as mulheres. Então, tem por exemplo, que é de carona a pé, de mulheres, chama Três Marias, e criado por mulheres, para mulheres. Tem um outro que chama Soraya, Sônia, na verdade. Elas vão juntas e se deslocam juntas, então tem um aplicativo que ajuda a uni-las, né, para essa carona a pé. Tem um que chama Sônia, que é criado por mulheres, e daí que não é só para mulheres, é para deslocamento de deficientes. Então, a gente procura também, no empreendedorismo, incentivar as mulheres, né? Então, são várias ações que a Telefônica vem adotando. É um trabalho árduo, difícil, mas que a gente tem se dedicado bastante. Eu, pessoalmente, tenho me dedicado bastante a isso, e vamos conseguir subindo aos poucos, né? Com a ajuda de todo mundo, né? O público aqui, eu fiquei feliz de ver muitos homens aqui nessa plateia. Obrigada, Camila. Agora, já que você deu o tom aí corporativo, queria passar a palavra para a Tereza e para a Geórgia. Um pouco sobre essa necessidade de... A gente ouve muitas vezes assim, não, se as mulheres se esforçarem muito e se elas realmente merecerem, elas vão chegar lá, né? Tem uma tendência a naturalizar isso, né? Quer dizer, isso não é uma questão, porque as portas estão abertas, e se a gente, enfim, trabalhar bastante, se empenhar bastante, a gente vai conseguir. É curioso que no dia que eu ouvi mais uma manifestação nesse sentido, eu vi aquela notícia que a Netflix ia compensar a Claire Fox, que é a protagonista do The Crown, porque ela recebeu menos que o ator companheiro dela, que faz o Philip, sendo que a série é ela, né? A série, bom, tem o Churchill na primeira temporada, para quem viu, mas a série é ela, está nas costas dela, e enfim, e ela se esforçou pouco, provavelmente, portanto, ela mereceu ganhar um pouquinho menos que ele, era, na verdade, quase a metade. Tereza, você que está aí, foi aluna única, não é isso, da sua turma na engenharia, enfim, já viu muita coisa, tem 3 filhos da Embratel, não é? 3 netos da Embratel. Queria saber a sua leitura sobre essa necessidade, como Vivo Diversidade, assim, de políticas claras, com metas, com decisões da cúpula da empresa, para que a gente desnaturalize essa coisa da ascensão das mulheres na carreira em telecom, e alavanque mesmo, como a Vivo tem feito, alavanque oportunidades que têm focos específicos. Da sua experiência aí e do seu trabalho, claro, da Embratel, como é que você vê essa necessidade? Bom, gente, como você já falou, né, eu sou engenheira, né? Então, sou objeto desse estudo aí, mas eu sou engenheira há 4 décadas. Então, vocês imaginem o que é alguém decidir fazer engenharia há 4 décadas atrás. Mas eu tive muito apoio da família, não tinha nenhum engenheiro na família. Eu gostava, fiz porque eu quis e gostava muito. E quando eu entrei, passei no vestibular, eram 6 mulheres numa turma de 35 homens, então dá mais ou menos 17% de mulheres, mas quando nós saímos, eu era a única mulher numa turma de 30 homens, então deu 3%. E aí, assim, quando a gente olha esse cenário, né, eu acho que hoje a gente avançou bastante. Eu tendo a ser otimista,
né? Mas precisa avançar mais. Quando se olha o último censo, feito pelo IBGE, assim, hoje as mulheres são maioria em todos os cursos universitários que formam a maior parcela dos profissionais, exceto em 5, aqui no Brasil, né? Exceto em 5 áreas. E as 5 áreas quais são? Ciência da computação, em que as mulheres não ocupam mais do que 20% dos bancos universitários, engenharia civil, 30%, engenharias, as demais engenharias, 32%, 33%, áreas econômicas, que também estão lá na faixa de 40%, e área de saúde, 40 e poucos %. Então, assim, a mulher é a maioria em tudo, exceto naquilo que nós estamos conversando aqui. Tá? E aí a gente precisa pensar como é que a gente faz para que elas avancem. Então, mas eu vejo isso de uma forma assim, tem um lado positivo. Quando eu entrei, nós éramos 17%, hoje nós estamos em 33%. Então, dobramos, né? Mas o lado negativo é assim, nessa velocidade, nós vamos sair de algumas décadas para chegar a 50%. E se a gente não tem volume de profissionais formados, você não consegue, de fato, ter volume que represente algo que possa mudar essa realidade dentro das organizações, né? Eu posso dizer o seguinte, eu estou há 19 anos na Embratel e acho que na nossa organização nós já avançamos muito. Eu estava aqui conversando aqui na entrada, hoje as mulheres na Embratel representam algo em torno de 34% da nossa força de trabalho. E o dado que eu acho bacana é, de cada 3 gestores que nós temos na organização, 1 é mulher. Então, assim, não é pouca coisa, mas falta muito. E que a gente tem que reconhecer, há sim um gap de gênero que precisa ser enfrentado e precisa ter o apoio das organizações e das empresas. Que seja, precisa ter um diálogo com as empresas, precisa ter um diálogo político. Nós precisamos ter políticas públicas que estimulem as meninas a escolherem essas áreas, onde as meninas estão se afastando, estão fugindo, né? Que são as áreas de ciências da computação e outras. Então, assim, esse gap precisa ser enfrentado. E aí, assim, eu acho que 2 coisas aconteceram comigo recentemente, que eu me lembrei aqui enquanto falava. Eu estive num evento em São Paulo, na cidade de São Paulo, de TIC. Entrei no evento e fui me identificar na recepcionista. Me identifiquei como diretora executiva da Embratel. A recepcionista levou um choque. Uma mulher, diretora executiva de uma área de TIC. Eu falei, gente, aí eu fiquei chocada. É a maior cidade do Brasil. É a cidade com a economia mais forte, onde estão todas as empresas, e uma jovem fica surpresa porque chegou uma diretora executiva num evento de TIC. Não faz sentido, né? E o segundo evento que eu me lembrei bastante, né, que foi muito, muito interessante, que mostra um pouco como é que nós precisamos mudar a concepção da nossa organização, o último Dia das Mulheres foi muito interessante, né, porque todo Dia da Mulher, gente, vocês não têm noção do que as mulheres sofrem, porque vocês entopem as nossas caixas de mensagens lindas, maravilhosas, aquelas cheias de ilustração, cheias de movimento, e o WhatsApp com as flores. E aí, assim, eu tenho um grupo dos nossos gestores, e eu fiz uma provocação, depois, no final do dia, quem está aqui sabe disso, eu provoquei o seguinte, gente, o que as mulheres precisam? Elas precisam que vocês, homens, e eu me falava com os rapazes, não com as mulheres do grupo, precisamos que vocês, rapazes, entendam o dia, nós queremos oportunidade. Não é difícil para a gente, tendo oportunidade de avançar. Mas, assim, e vocês estão fazendo o que em relação a isso? Como é que vocês estão selecionando as suas equipes? Como é que vocês estão trabalhando isso nas suas equipes? Silêncio de rádio. Foi uma hora silenciosa, ninguém respondeu nada. Teve um lado bom, ninguém mais mandou mensagem, né? Mas, depois de uma hora, um gerente, que fica até fora de Brasília, fica no Rio, respondeu o seguinte, que legal, agora eu me dei conta, por que meu resultado do ano passado foi tão bom? 70% da minha equipe são mulheres. Bom, também foi só ele que falou, ninguém mais falou nada, né? Bom, então era isso que eu queria falar. Há um gap, o gap precisa ser enfrentado, e a gente precisa enfrentar com diálogo.
e com a participação das organizações, do poder público e de políticas adequadas. Eu queria voltar a um tema que foi comentado pela Amélia, educação. Nós também acreditamos nisso. Quer dizer, não há possibilidade da gente aumentar esse conjunto de mulheres que resolvem entrar nessas carreiras sem que a gente crie uma base sólida. E o nosso Instituto Embratel, NET, claro, Embratel, se dedica, desde 2011, a um projeto chamado EduConexão, e que tem esse foco, porque nós descobrimos o seguinte: não adianta treinar as crianças só, tem que capacitar os professores, porque os professores não estão preparados para transmitir esse conhecimento de um novo modelo, né, de negócio, de transformação digital, de tecnologia digital, porque eles não sabem. Então, o projeto tem sido feito ao longo dessas quase uma década, já chegou a quase 2.000 escolas, treinamos mais de 2.000 professores em 17 estados. E o propósito do projeto é preparar os professores para introduzir o tema da tecnologia digital em sala de aula, né? Impactamos 54.000 alunos nesse período e mais da metade deles são meninas. E o que nós aprendemos com isso? Primeiro, que precisa ser feito em parceria com as secretarias municipais. Nós estamos focando em ensino básico, fundamental. Então, precisa ser feito em parceria, eles têm que ser atores importantes. Nós precisamos de parceria técnica adequada, então nós trabalhamos com parceria com o Instituto, chama Crescer. Nós precisamos fazer com que ele seja contínuo, não é chegar lá, faz e vai embora, isso não funciona, e precisa ser avaliado. Então, assim, isso é que a gente tem aprendido nesses últimos anos com a iniciativa de educação, e que a Anatel pode contar com o nosso apoio para qualquer iniciativa nesse sentido. Nós gostamos desse tema. Tá? Eu acho que era isso, né? Falar um pouquinho sobre carreira. Você falou, tenho 3 filhos, tive 3 filhos e passei por eles. E isso que a Camila comentou aqui é fato. Eu ainda sofro muito quando eu perco a profissional que ela vai para ganhar neném e, quando ela volta, ela resolve parar de trabalhar. E acho que essa é uma das grandes barreiras para que a gente possa aumentar o quadro de profissionais mulheres na área de TIC, que é uma barreira cultural um pouco, mas também econômica, né? Como a gente foi comentado aqui, as mulheres assumem a responsabilidade de criar filho, tomar conta de casa, e muitas vezes é penoso deixar a criança e ter que pagar para alguém tomar conta. Então, essa é uma barreira também que a gente precisa enfrentar, a barreira econômica. Mas, assim, eu vejo também uma questão positiva, queria pontuar também, assim, que enquanto a gente está aqui discutindo, algo que me chamou a atenção quando eu comecei a olhar um pouco esse tema é a quantidade de empresas, startups, que estão surgindo lideradas por mulheres. O percentual ainda não é muito alto, não, tá, gente? Não chega a 20% das startups. Mas, assim, são pessoas que vão servir de referência para as demais mulheres. Porque algo que falta para a gente nesse mercado é referência. Eu, em 40 anos, eu só fui liderada por homens. Eu nunca tive uma chefe mulher na minha vida, né? Então, assim, a gente precisa de modelos que sejam adequados e que as mulheres consigam se enxergar, se é possível chegar lá. Então, o trabalho de ter modelos femininos e ter mentorias femininas é importante. Eu acho que isso a gente procura fazer dentro da nossa organização lá. Tá bom? É isso. Obrigada, Tereza. Agora, vou passar a palavra para a Georgia, na sequência para a Elisa, para entender também como é que é no setor público essa questão. Mas queria um olhar seu, né, Ericsson Brasil, e um olhar seu, Ericsson sede, Ericsson Grupo Global, porque os países nórdicos são claramente uma referência nessa questão. Eu queria voltar nesse tema da licença maternidade e dessa coisa mães trabalhadoras, e queria que você contasse um pouquinho do que vocês têm feito no Brasil e o que vocês trazem da sede como possíveis alternativas ou respostas para esses gaps da carreira feminina aí dentro de telecom. Obrigada. Acho que, como todas acabaram comentando, né, é inédito esse painel, essa discussão é super rica e a gente quer mais e mais fomentar. São coisas que a gente já faz na Ericsson, e começando por aí,
descobrimos, eu descobri há pouco tempo, que eu tenho marketing há 9 meses, e a gente tem mais acesso à informação, que Lars Magnus Ericsson, que foi o fundador da empresa 140 anos atrás, quando ele partiu para a expansão internacional da empresa, ele deixou a esposa, Hilda, não acompanhou ele na viagem, nem ficou em casa cuidando dos filhos, mas ela que tocou a operação da empresa Ericsson há 30 anos atrás, quando se saiu da Suécia e foram para os outros países. E isso chama muito atenção, né? Porque tem sim uma questão cultura nórdica, né? Como você falou, a Suécia é um país extremamente igualitário, muito homogêneo, mulher tem fala, tem empoderamento ali muito forte. A gente vê isso nos jovens, mas, de novo, a gente está falando de 140 anos atrás, deixar a esposa, né, tocando uma operação de uma empresa que criou ali o telefoninho, né? Enfim, acho que foi surpreendente. E isso traz, porque a gente tem feito na empresa, que são muitas ações. De, assim, na Suécia, até a gente estava lá fora conversando, depois me atualizei, a força de trabalho feminina lá já é acima de 40%, na verdade. Na Ericsson Suécia, na Ericsson sede, na Ericsson Global, a gente tem uma meta similar aqui à mesa de, em 2020, acho que foi a Camila que comentou, de ter 30% da força de trabalho mulheres, e aí a gente pensa que é o resto do mundo, pegar a Índia, a África, enfim, tem outros países que são muito mais machistas, então é difícil a mulher ascender, mas a meta é 30% e hoje a gente está em 24%. Então, assim, não está tão longe. Trazendo a números Brasil, que eu gosto bastante de falar, a gente mantém a média, digamos, da força de trabalho em 24%, mas o time executivo hoje está em 40%. E eu diria que isso é um grande orgulho do Ricota, que é presidente da unidade aqui do Brasil, que acabou de também colocar uma pessoa, eu falo, mulheres em algumas posições são, às vezes, óbvio, né? Então, normalmente a gente pensa em mulheres em posições de comando no RH, que fazem marketing, comunicação, jurídico, mas a gente tem, por exemplo, na nossa força, a gente tem a nossa CFO, é uma mulher. A gente acabou de colocar, então, o diretor executivo de operações, que vai comandar mais de 1.500 pessoas, que é a Dominique Nóbrega, é uma mulher. Acabou de assumir, formada em engenharia em 99, acho que na linha do que a Tereza estava falando, a única que acabou se formando na turma, e a gente está falando de 99, eram 20%, terminou só uma, terminou ali 3%. Então, eu acho que os números ainda não são muito a nosso favor, mas eu diria que a gente tem certo orgulho na companhia local de usá-los. Né? Algumas... Bom, a gente estava até falando isso lá fora, né? Então, na Suécia, a licença maternidade ela é acima de 1 ano, né? A mulher tem mais de 12 meses de licença. A mulher na Suécia ela não sai com medo, não sai, mas e quando eu voltar, será que eu vou ter meu emprego? Não. Sabe-se que isso acontece, é natural, eles precisam dessa diversidade. E, além disso, o homem, o marido, o companheiro dessa pessoa, também tem que tirar 6 meses de licença. E, na verdade, o período inteiro de 1 ano e meio só se complementa se os dois saírem. Então, tem essa igualdade também de entender que a gente tem essa brincadeira no mundo feminino, né? Que normalmente o homem fala, eu estou ajudando a minha esposa a trocar a fralda, né? Não. Lá é papel dos dois, né? Então, assim, o cara fica 6 meses ali, você vê muito nas ruas de Estocolmo, homens passeando com carrinhos de bebê, parando no parque, enfim. Então, acho que tem essa questão cultural que no Brasil a gente tem aqui 6 meses, a gente adotou os 6 meses, e normalmente as mulheres acabam aqui tirando. Eu sou uma que tenho 2 filhos, também tirei 6 mais 1. Né? Devo confessar que às vezes a gente tem um certo receio da volta, né? Mas se quando eu voltar, vou ter a posição. E, na verdade, eu posso dizer que, pelo menos nessa empresa que tem uma cultura sueca, que tem essa questão toda de ser mais homogêneo, de dar empoderamento, não houve esse receio. Mas eu creio que algumas ações são importantes, só para pontuar aqui na linha das minhas colegas. A gente tem, por exemplo, a questão do Girls in ICT, né, que é algo global, que tem uma data, enfim, aqui comentado, mas a gente acaba usando durante o ano inteiro 2 ações que eu gosto muito. Uma de mentoria com mulheres, em grupos, alguns que são só para mulheres, outros que se chamam Working Moms, então daí pega aquelas mães, e a gente entra aqui no fato de filhos de novo. Mães que estão ali, que estão trabalhando, para discutir entre si. Às vezes, eu participei já de 3 anos, vira um papo ali de café, mas muito mais que isso, do que uma terapia, pô, você tem vendas, como é que você está indo em vendas? Você está conseguindo crescer? Eu estou em estratégia, o que você está fazendo? Para mostrar que é possível, né? Na verdade, essa iniciativa é muito para
para realmente reforçar para as pessoas que estão ali participando que dá para você ter filhos, dá para trabalhar, você fica 8, 10 horas por dia fora. Foi comentado aqui de como a tecnologia nos apoia, os vários aplicativos disponíveis hoje em dia, que, por exemplo, eu faço compra da feira por aplicativo, né, do escritório. Ali naquele break, eu preciso fazer a compra da semana, entro no aplicativo, faço. Aquilo me economiza tempo. E a outra ação que eu gosto também, que a gente chama Living Library, que é usar pessoas do mundo, e é global, não é Brasil, essas duas, na verdade, são globais, mas a gente aplica aqui, que é usar pessoas que estão em algumas posições, e não é só executiva, mas relevantes, escreve um brief ali sobre aquela história da pessoa, publica, e se você quiser entrar nessa sessão para saber mais sobre a Mariana, você vai entrar lá para conversar com ela, para ela te contar o que ela fez na carreira. E eu achei muito interessante, quando eu estava em vendas, que 3 moças globais, assim, 2 da Ásia e uma da Espanha entrou, mas dá para trabalhar em vendas mesmo nesse setor de TIC? Não é só um mundo de homens, mas eles respeitam na negociação. E como é que você faz no jantar? Então, assim, dúvidas práticas, né? Além do intelecto, mas assim, dá para conviver com os homens nesse mundo? E eu achei muito bacana, porque eu quis realmente reforçar que é viável, dá para você. De novo, se a gente se der o respeito, a gente recebe também respeito. Eu acho que essa é a base da comunicação. Então, eu gosto dessas 2 iniciativas, e eu queria contar o caso, para a gente fechar aqui, de uma pessoa, por exemplo, né, João? A gente falou de pessoas, de cultura, educação é a base, eu não vou questionar. E aí eu trago o caso de uma estagiária nossa que entrou esse ano, que a gente abriu o programa de estágio. A Janaíne tem 24 anos de idade, ela faz ciência da computação. Ela me contando que ela está no último ano, são 5 anos, entraram 4 meninas e hoje está só ela. Ou seja, falamos da Tereza, falamos em 99, que aconteceu com a Dominique, e agora a gente está falando em 2018, a mesma coisa. Então, ela é 2,5% que vai se formar esse ano. E ela entrou na Ericsson como estagiária, ela quer ser desenvolvedora. E ela, ontem, a gente tomando café, ela falou, eu quero ser a melhor desenvolvedora. E meu namorado é desenvolvedor e eu quero assegurar que eu ganhe tanto quanto ele, não quero ganhar menos que ele. Tem a questão ela falou, eu tenho um propósito não só de ser a melhor, mas eu quero trabalhar em tecnologia, porque eu sei que com isso eu posso impactar as pessoas. E aí eu queria fechar aqui na nossa reflexão da nossa indústria, que é educação. A gente dá acesso para as pessoas, né? Tem outras iniciativas, mas para a gente poder seguir com o painel, se a gente pensar que a nossa indústria ela é mais do que um pipe, né? A gente fala muitas operadoras, nós aqui do setor dos vendors, é muito mais do que um canal ali de passar antes voz, dados, agora coisas conectadas, enfim. A gente tem uns milênios, a gente tem os jovens hoje em dia, que o que move elas, é propósito. Né? Então, eu acredito realmente, a gente tem trabalhado muito isso na nossa comunicação, que a gente tem que mostrar como essa nossa indústria, a gente vai exponencialmente mudar o mundo. Já vimos assim, 20 anos aqui, né? A gente está comemorando 20 anos do Telecom, assim, a gente vai mudar muito mais. Então, a gente consegue atrair, eu creio, muitas das jovens para esse nosso setor, se a gente mostrar o propósito dele. Eu sou da comunicação e também você tem muita dificuldade de, né, em algum momento da carreira enquanto jovem, de olhar para cima e não ver ninguém, né? E ter dúvidas práticas mesmo, né? Assim, essas de como é que eu faço numa situação do cotidiano do trabalho. E aí, Elisa, eu queria saber de você um pouco como é que é isso no setor público. Você também é uma entre muitos, enfim, tem a Amélia também. Qual é o percentual de mulheres na Anatel? Se há alguma política específica, como a Camila comentou, como a Tereza comentou, de ascensão ou oportunidades, ou, enfim. Como é que você vê essa questão do lado do setor público? Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer pelo convite ao Telebrasil. Queria saudar o Levi, que infelizmente não vai ouvir um dado que eu vou trazer aqui, que eu queria muito contar para ele. O Levi, o dia que foi me convidar para participar desse painel, eu achei sensacional que esse painel viesse para a agenda do Telebrasil desse ano. E eu contei para o Levi, lá quando eu entrei na Anatel, em 2004, já existiam os painéis Telebrasil. E eu contei para o Levi que me incomodava muito, porque tinha o painel feminino no Telebrasil.
E não é que o painel feminino discutia o papel das mulheres nas TIC. E aí eu falei, mas deixa eu lembrar aqui por que me incomodava muito. Eu fui atrás da programação do painel Telebrasil e cliquei na primeira data daqueles lá de trás que apareceu na lista da internet, que era o de 2006. E aí o painel feminino de 2006, dentre várias outras pérolas, tinha o despertar da sensualidade, a antropologia da elegância, como adequar o guarda-roupa ao biotipo. Isso é em 2006. E eu estava aqui conversando com a Camila, o painel feminino chamava Bem-Estar e Energia, Moda e Beleza, e acabava com um desfile de moda outono e inverno. Isso foi em 2006. E eu estava conversando com a Camila e contando para ela o quanto eu fiquei ainda mais chocada, porque eu lembro que na época eu ficava muito revoltada. E a hora que eu vi agora, eu fiquei ainda mais chocada. Eu falei, é muito impressionante pensar nisso em 2006. E a Camila estava me contando que ela, nessa época, já estava no setor de telecom e que as assistentes e recepcionistas ficavam falando assim, o painel das meninas é por ali, ó. E a Camila estava lá não para ir para o painel das meninas. E se a gente está falando disso em 2006, eu queria de novo agradecer ao Levi e parabenizar o Cint Telebrasil pela organização desse painel. E se a gente está falando disso em 2006, não parou lá. Eu também fui atrás do dado de uma conferência mundial de Bitcoin, que acontece nos Estados Unidos, e a conferência desse ano, que aconteceu em janeiro, dos 88 palestrantes, 3 eram mulheres. E a festa de encerramento do evento foi num clube de striptease. Então, é desse setor, é desse mundo que a gente está falando quando a gente traz para a tecnologia. E, para fechar o exemplo, a escola dos meus filhos, até há pouco tempo, isso foi um objeto de disputa com a escola, vinha na lista o brinquedo para meninas, brinquedo para meninos. Para as meninas, sugestões, bonecas, panelinhas. Para os meninos, sugestão, Lego. Então, é esse universo que a gente está falando, ele não está lá no passado, a gente não atingiu o nível de maturidade na discussão ainda de gênero, dentre tantas outras discussões de desigualdade que estão postas, né, e que nos desafiam. É claro que no Brasil a gente tem um nível, em números globais, como mostrado pela Paula, menores de desigualdade do que se olharmos para outras realidades, mas isso também não nos dá conforto e não nos tira dessa zona. Então, a gente tem, né, a ONU Mulheres com objetivos muito claros de promover o debate da discussão de gênero, e eu, então, vou abordar 2 aspectos, como pedido aqui pela Raquel. Um deles é a questão da governança corporativa, né, como a gente trazer as mulheres para o universo da gestão, e, no nosso caso aqui, gestão na área de tecnologia de informação e comunicação. E a Anatel, apesar de, como concurso público, né, o serviço público, ele é igualitário, mais igualitário que a média, se a gente for tratar do ingresso, porque o ingresso é por concurso público. Então, como a Tereza estava mencionando, entram mais mulheres na universidade, aliás, saem mais mulheres na universidade do que homens. E a Anatel, então, ela, apesar de, na área de tecnologia estrito sensu, essa realidade de quantos formam ser menor, a Anatel, como ela tem cargos de diferentes formações, não está tão distante do que vocês estão tratando como a meta dos 30%. Ela tem 25% de mulheres no quadro. Mas, quando a gente vai para as posições de comando, as posições decisórias, 80% dos cargos de gerente e superintendentes são de homens. Então, são 20% de mulheres em cargos gerenciais. E aí, olhando para o desenho do setor público, um outro exemplo de regras que não estimulam a ascensão na carreira das mulheres. Os cargos de assessores no setor público não podem ter substitutos. Então, uma assessora sai de licença maternidade, o chefe dela ficou 6 meses sem assessor. E se ele tem 3 assessoras e as 3 engravidam em momento próximo, pode ser que ele fique sem os 3 assessores. Então, essa é uma questão concreta de um exemplo de regra do setor público que dificulta a ascensão das mulheres. E se a gente for olhar para o primeiro cargo de coordenação da agência,
o número de desigualdade fica ainda maior. São 68%, aliás, ainda maior não, um pouco menor, 68% dos coordenadores da Anatel são homens. Então, dentro da Anatel, a gente tem um tremendo desafio ainda de discussão de igualdade e ascensão na carreira. Agora, olhando sob a perspectiva das TIC, né, a questão do uso das tecnologias, e aí minha equipe consolidou alguns dados interessantes, que mostram que também, aí puxando um pouco para meu debate, que é a relação de consumo, se a gente for olhar nas questões relacionadas a comportamentos de consumidor, a gente tem um desafio, e aí dialogando com a questão da Camila, não é só para ser justo, socialmente justo. Tem um desafio que, no fundo, tem questões econômicas concretas. E quando a gente olha, por exemplo, para a pesquisa de qualidade percebida da Anatel, de 2017, ela é feita com 140 mil consumidores de telecomunicações, enquanto a proporção de mulheres que utiliza... a pesquisa que a Anatel coordenou do seu call center, não do call center das prestadoras. Enquanto as mulheres que utilizam a central de atendimento são 47% do total, quando a gente vai para o canal digital, isso cai para 25%. Então, a gente ainda tem um potencial de cultura, de formação, de capacitação das mulheres para o uso das tecnologias. Também, quando a gente olha para alguns dados de uso, dados da TIC Domicílios, 38% das mulheres afirmam usar a internet e as tecnologias no trabalho, enquanto 47% dos homens usam. De novo, se formos para as áreas rurais e os menores municípios, essa desproporção deve ser absurda. Assistir vídeos em streaming, 61% das mulheres, 71% dos homens. Já mostrando um pouco do que a nossa intuição diria, né, o comportamento, a gente intui e os dados da pesquisa mostram que o comportamento das mulheres, quando se trata de pesquisar sobre saúde na internet, elas são maioria, 44% das mulheres versus 38% dos homens. Então, tem alguns dados, e olhando para os canais das prestadoras, a mesma coisa. A gente tem uns dados aqui da menor prevalência das mulheres no uso da internet, né, o que mostra um potencial de migração. E quando a gente está discutindo digitalização da prestadora, quando a gente está discutindo redução de custos com a migração dos clientes para o atendimento digital, para facilitar não somente a vida do consumidor, mas também reduzir custos para as prestadoras, a gente ainda tem, parece que os dados demonstram isso, um potencial e um desafio em migrar as consumidoras para esse universo digital. Elas ainda estão culturalmente mais distantes do uso das tecnologias para resolver seus problemas do dia a dia. Então, os nossos exemplos não seriam bons exemplos se a gente for olhar na média que as pesquisas demonstram. Mas eu queria, de novo, saudar a iniciativa do Sindtele Brasil. Acho que da próxima a gente pode contar com uns homens aqui, afinal de contas, o movimento de hoje em dia é do eles por elas também, né? Os homens têm que se engajar nesse debate e na igualdade de gênero, tanto quanto as mulheres. E eu queria deixar, para finalizar, um dado que eu peguei do relatório da situação da população mundial de 2017, reforçando o argumento de que, para além da justiça social, a gente precisa olhar para a igualdade como uma questão de sustentabilidade e de avanço econômico. O relatório aponta que a igualdade entre homens e mulheres poderia agregar 28 trilhões de reais ao PIB global até 2025. Esse é um dado nada desprezível e que nos leva, mais uma vez, a discutir a igualdade de gênero. Obrigada. Obrigada, Elisa. Eu vou colocar uma questão para a Paula e aí deixo aberto se alguém quiser fazer alguma consideração final, porque a gente está chegando perto, enfim, perto da hora. Paula, eu queria saber, muito nessa linha do que a Elisa falou, e aí a gente deu uma volta aqui para falar de novo do pilar 6 ali da sua apresentação, né, das barreiras, dessa questão do conteúdo, né? A gente vê essas outras pesquisas complementares que mostram que quem não usa a internet no Brasil hoje é muito porque não se identifica com o que a internet oferece, e isso tem muito a ver com as mulheres, né?
e provavelmente uma ausência de ofertas, inclusive de soluções simples, né, que facilitem a vida das mulheres em coisas práticas do dia a dia, como fazer a feira ou ficar em contato com a escola que sugere os brinquedos de meninos e meninas. Queria saber um pouco enfim, qual é a proposta da GSMA especificamente para essa barreira do conteúdo dentro da iniciativa W20 que vocês vem coordenando. Nosotros no tenemos una propuesta concreta, porque en realidad el debate no funciona de esa manera. Es un diálogo internacional. En estos momentos hay más de 200 mujeres de todo el mundo que están debatiendo en una plataforma, a través de una plataforma, están discutiendo, proponiendo políticas públicas para tratar todas esas barreras que yo mencioné, puntualmente también incluyendo la de el tema de contenidos relevantes. Nosotros desde la GSMA tenemos una postura como industria, tenemos los programas que están trabajando y que están orientados a fomentar la participación de las mujeres como empleadas de la industria, pero me gustaría dejar abierto, no dar, digamos, una respuesta concreta, sino dejar abierto y proponerles a ustedes que sigan el diálogo del W20, que va a cerrar ahora, dentro de muy poquito, la semana que viene. El 30 de mayo tenemos nuestro roundtable de inclusión digital en París, junto a la ministerial de la OCDE, y vamos a terminar ese día con un documento final, con todas las recomendaciones concretas que el W20 le va a entregar al G20 a fines en noviembre en Buenos Aires. Les propongo que lo sigan, es solamente una semana y que vean qué es lo que todas las mujeres, las delegadas que estuvieron participando del diálogo, consideraron que era prioritario y cuáles fueron las políticas concretas que están promoviendo. E esse documento vai ser público, o resultado Sí, final da mesa redonda? Va a ser público y de hecho la semana que viene va a estar listo y fíjense que quedan un montón de meses hasta noviembre que se van a utilizar para hacerlo público y para promoverlo en todas las esferas posibles y promocionarlo para que tengan mayores posibilidades de ser incluido en la agenda del G20. Así que sí, va a estar a disposición. Bom, obrigada. Eu queria saber se alguém tem alguma consideração. Nós temos 8 minutos, o que é um número também bastante feminino. E aí, para a gente fechar aqui. Bem, eu só desejo pontuar o seguinte, é que muito se falou sobre essa questão do acesso das mulheres aos postos de mando, né, ou de comando dentro das organizações, né? Há que se pensar que a proposição de gênero e o debate de gênero não tem que levar ao fato de que todas as mulheres tenham efetivamente os mesmos objetivos, né? É importante entendermos que somos seres humanos e que temos motivações diferentes, aspirações diferentes e expectativas diferentes na vida. Então, essa é uma questão que, inclusive, eu encontrei numa publicação da Universidade da Pensilvânia, em que se fala que a investigação feita pelos pesquisadores de lá, né, eles dizem o seguinte, que muita gente não tem interesse em conquista de poder, né? Você pode estar desenvolvendo a sua carreira naturalmente, normalmente, sem necessariamente ter intenção de chegar a algum posto de mando ou de comando. Isso é uma questão de escolha das pessoas. Nós não podemos, por meio de criação de políticas públicas ou de debates sobre ideologia de gênero, ter a expectativa de que todas as mulheres deverão, sim, ao ingressar no mercado de trabalho, terem que chegar a postos de mando. Não necessariamente, né? Eu, particularmente, tenho pavor a posto de mando. Eu sou excelente para fazer acontecer os processos, mas fazer gestão,
eu pago para não fazer gestão. Eu não gosto disso, né? Então, há mulheres que se interessam, sim, em ter filhos. E por que não serem boas mães e fazerem essa opção? Há mulheres que querem ter as suas carreiras e os filhos, e dá para superar e passar por isso? Dá, mas depende do nível de vontade, de garra e de capacidade de questionamento dessas pessoas, né? Importante, quando você entra no mercado de trabalho, você ter a condição, se tiver ambição, de saber questionar adequadamente aquilo que está tácito, aquilo que está posto e que está colocado. E parte de você. Não é esperar que os outros tenham que fazer por você. Eu não estou aqui vitimizando as mulheres, não. Eu estou dizendo que existe um agente motivacional e que nos move, condições motivacionais e que nos movem na vida, né? Então, eu acho que a geração, como a Tereza colocou aí, que está fechando hoje 37, 38, 39 anos de formatura, né? É uma geração que seguramente teve apoio dos pais em casa e foi tratada de igual maneira se tivesse irmãos homens ou irmãs mulheres, né? E essa geração deu à geração milênio a capacidade de fazer escolhas. Então, o estudo da Universidade da Pensilvânia também, ele acaba mostrando, eu até anotei aqui, porque achei isso muito, muito bacana, que os jovens dessa geração, quer sejam homens ou quer sejam mulheres, eles têm um foco ambicioso enorme e equivalente. Então, o nível de ambição, ele se equivale a homens, nos homens e nas mulheres da geração milênio. Então, vocês percebem que o que está por detrás desse debate é um processo de transformação cultural. É lento? É. Vai demorar? Vai. Mas o engajamento numa perspectiva ou noutra perspectiva de vida, numa esquina ou noutra esquina de vida, vai depender muito da vontade exclusiva de cada um. Isso é opção pessoal, né? É assim que eu entendo. Obrigada. Obrigada, Amélia. Bom, mais alguém? Para fechar, eu concordo 100% com você, eu só acho que tem uma entrada exatamente da oportunidade, né? Assim, independente da opção que eu fizer. Nesse momento, as primeiras pessoas a perderem emprego, nós estamos com desempregos elevadíssimos. Neste momento, as primeiras pessoas a perder os empregos são as mulheres, né? E aí tem por trás disso um viés de preconceito, sim, né? E, quando você olha para o futuro, para o mercado de trabalho, as profissões que provavelmente nós aqui temos não existirão mais. Existirão as profissões que serão baseadas nesse novo conhecimento, nisso que nós estamos falando, STEM, né? Tecnologia, disrupção, transformação. Se as mulheres, nesse momento, não estão estudando para essas carreiras, se estão perdendo os empregos e se estão aumentando o gap, imagino o que vai acontecer com a gente daqui a uns anos, né? Então, eu acho que, assim, nós, mulheres, aí não é uma questão de movimento feminista, e longe de mim isso, mas, assim, nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos criar os nossos grupos de apoio para que umas auxiliem as outras com exemplos, com mentoria, com orientação, para que a gente consiga reduzir o gap, não aumentar o gap, que eu acho que vai ser... Isso pode vir a acontecer. Eu posso, claro, comentar? Eu concordo que cada um tem dentro de si suas aspirações, concordo plenamente. Mas a minha experiência dentro dos anos que eu tenho de empresa, do mundo corporativo, é que tem muitas mulheres com muita vontade de chegar e não tem oportunidades para chegar iguais às dos homens. Quando entrei na Telefônica, quando entrei na Embratel, vou voltar mais até, quando entrei na Embratel, eu tinha 27 anos, eu já entrei num cargo de gestão, né? Já era diretora, eu sou advogada, não fiz engenharia, E entrei num pós-privatização, sistema Telebrás, só homens, uma empresa de engenheiros. Eu era aquela menina que estava lá dando ordem, porque
eu era advogada e acabava falando para eles o que eles podiam e não podiam fazer. E eu era a menina. Então, eu fui recebida com muito carinho, mas um carinho, assim, quase paternal, né? Ah, que bonitinha, né? E aí eu tive que conquistar esse respeito, falar grosso, né? Que você tem que falar grosso, você tem que, né, ser menos bonitinha, menos boazinha. E fui galgando, consegui. Tinha uma chefe que, quem está no setor há muito tempo deve lembrar, a Purificação, que me ensinou muito, era dura, muito mais, né, dura do que eu. E fui galgando, e nesse período todo, depois fui para a Telefônica, e eu não sentia, quando entrei na Telefônica, eu falava assim, não, aqui na Telefônica não tem preconceito. E todo mundo falava, ah, não, você vai virar vice-presidente, você vai. E eu falava, não tem preconceito, não tem preconceito. E chegou uma hora na minha carreira que eu falei, ué, o que está acontecendo? E aqui é um depoimento mesmo. O que está acontecendo? Passa tempo, entra tempo, vem um, sai outro, não sei o que e tal, e eu aqui, todo mundo falando, ué, mas por quê? Agora não foi sua vez? Agora é sua vez. Não, agora não, ainda não. Agora é sua vez. E aí, a próxima é sua. Não, agora não. E comigo e com outras, tá? Não estou falando só da minha situação, não. Comigo e com outras. E várias que eu via, e que daí, o meu caso, ninguém comentava comigo, mas o caso das outras comentavam comigo. E falavam sempre assim, ah, não, mas ela não pode porque ela tem tal problema. Ela não pode porque ela tem tal problema. Ela não vai virar porque ela tem tal problema. E os homens iam virando, os homens que tinham as mesmas, os mesmos problemas, ou outros. Cada um tem seu problema, ninguém é perfeito. E todas elas tinham um motivo que as impedia, e os homens nunca era motivo, nunca era impeditivo. Então, eu acho que tem sim, tem um preconceito velado, não tem igualdade de condição, são poucas que chegam, porque tem um problema sim, são muitas que querem e não conseguem, são muitas que querem e acabam desistindo. Tá? E tem as que não querem mesmo. Tem as que não querem, e daí cada um tem que respeitar e pronto. Agora, o que a gente tem que fazer, e os trabalhos da área de diversidade, da área de recursos humanos, tal, é exatamente esse, é tentar impor as ações afirmativas, as ações corretivas, para que essas desigualdades sejam abordadas, trabalhadas, para que a gente não tenha mais que enfrentá-las, né, no dia a dia tão árduo. Obrigada. Então, fechamos aqui com a Camila. Eu queria fazer uma provocação, então, ao Levi, que não está aqui para nos ouvir, que numa ação compensatória à programação de 2006, a gente possa criar, enfim, dentro do CIND, da Telebrasil, algum canal, seja no LinkedIn, enfim, e que a gente mantenha esse debate aí vivo. Me lembrei demais do momento que a gente viveu lá no dia, quando vocês falaram dessa coisa de acreditar que pode chegar, né? Das meninas lá a gente foi numa escola de ensino médio pública aqui, e as meninas estavam encantadas, porque elas nunca tinham pensado que aquele lugar era para elas. E elas fizeram uma oficina de código ali, uma coisa super simples, né? E minha filha adorou. Ela saiu de lá e perguntou, mãe, quando é o Dia dos Homens? Eu levei minha filha de 7 anos, porque ela, funcionou, né? Porque ela sentiu ali mas obrigada, foi um prazer enorme participar dessa mesa. Acho que foi riquíssimo. Eu espero que seja a primeira de muitas. Enfim, se quiserem nos oferecer umas massagens, a gente não acha ruim, mas vamos manter essa mesa para discutir políticas né, concretas, efetivas, né? Eu acho que isso não pode se perder. Também vou dar um depoimento. Foi uma vitória, enfim, não solitária, mas a gente brigou muito por esse momento aqui, na discussão da programação do painel. Não foi simples, mas acho que valeu a pena demais. Então, obrigada, e espero que ano que vem a gente repita com a participação
dos colegas homens, enfim, que a gente possa fazer igual na tributária, né, que a gente tem um dia inteiro de programação sobre isso. Tá bom? Obrigada, Amélia, Geórgia, Tereza, Camila, Elisa e Paula. Obrigada.